Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e esse é o nosso vídeo número 1000 aqui no canal. Quem diria que a gente chegaria tão longe, né? 8 anos para atingir essa marca. Eu fiz uma conta rápida, se você começar hoje a assistir os vídeos aqui desse canal e você assistir um vídeo por dia, você vai levar mais de 2 anos e 7 meses assistindo o vídeo todo dia para você poder ter acesso a tudo que eu já produzi aqui em matéria de espiritualidade. Então, esse é um projeto que muito me alegrou e alegra, né, de ter chegado até aqui. E agora eu estava refletindo sobre que assunto trazer, que história contar, e eu me lembrei de uma história que eu vivi há uns 12 anos atrás, quando eu ainda era estagiário de psicologia, e foi uma história que me marcou muito e que eu acho que eu nunca contei aqui no canal. Talvez eu já tenha feito uma ou outra referência, mas acho que contar a história toda como eu me lembro dela, eu acredito que eu nunca contei aqui. E é uma história muito interessante que faz coro a um vídeo que eu publiquei algumas semanas atrás, falando sobre a morte. E como nós que temos uma visão espiritualizada da vida, somos impelidos também a ter uma visão espiritualizada da morte. Então eu fiz um vídeo aqui no canal há poucos dias sobre isso. Então vamos lá, vou contar para vocês essa história. Bom, eu então estava fazendo estágio nessa instituição, havia várias pessoas ali com vírus, muitas já adoecidas, fragilizadas. E eu então conheci uma senhora, que ela estava magrinha, franzina, mas assim muito alegre, muito expansiva. E ela começou então a contar a sua história, nos dizendo que ela não tinha mais medo da morte. E a história que ela nos contou foi a seguinte: ela havia se casado com um homem com quem ela tinha um excelente relacionamento, eles foram profundamente apaixonados, tiveram uma boa vida juntos, até que ele descobriu que estava doente, que tinha AIDS. E foi um terremoto na vida deles, aquilo gerou um monte de abalos emocionais muito profundos e descobriram isso da pior forma possível, né? Quando a doença já estava começando a se manifestar, ele já estava começando a ter os sintomas característicos da doença. E ela contou o seguinte, que ele não pegou esse vírus porque tinha traído ou qualquer coisa assim. O que acontece é que ele teve naturalmente uma vida antes dela. E nessa vida pregressa, ele havia inclusive se relacionado com algumas prostitutas, que provavelmente era de onde ele conseguiu essa doença. Né? Então essa era a ideia. Só que o vírus ficou adormecido nele durante muito tempo. Então quando ele conheceu essa senhora, eles tiveram uma vida monogâmica, fiel. Ela não tinha nenhuma dúvida, né? Ela não achava que ele tinha traído nem nada assim. Então ela sabia que ele havia adquirido o vírus antes, mas esse vírus ficou adormecido no seu organismo, então eles se conheceram, namoraram, casaram, e foi ali, alguns anos depois, que a doença começou a se manifestar. E logo que foi constatado, né, que ele realmente estava contaminado, ela fez também exames e viu que ela também estava. Então imaginem vocês como foi difícil lidar com isso. E o que acontece é que ele foi adoecendo muito rapidamente. A doença foi tomando conta. Então ele foi enfraquecendo, 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 e ela também começou a manifestar sintomas mais ou menos juntos. Como eram pessoas muito pobres, não tinham muito suporte nem da família, nem do Estado, então eles acabaram sendo acolhidos nessa instituição que, enfim, recebe pessoas nessa situação. E quando ela me contou essa história, tinha 5 meses que o marido havia falecido. Então a doença foi minando as suas forças até que ele fez a passagem. E logo depois que ele desencarnou, ela ficou profundamente triste, deprimida, não queria mais tomar remédio, não queria tomar banho, a vida dela afundou, porque ela sabia que o marido não tinha nenhuma culpa no sentido da transmissão do vírus para ela. Então ela não ficou com raiva dele.
Ela dizia o contrário, que a doença os aproximou ainda mais, que foi uma fatalidade do destino, da vida. Então ela tinha uma visão muito positiva sobre isso. Mas após a sua passagem, ela ficou muito triste. E assim ela foi se definhando cada vez mais. Um belo dia, no entanto, ela teve um sonho. E esse sonho foi o fator que mudou tudo. Ela adormeceu e ela ouvia a voz do marido chamando: olha, vem para cá, eu estou aqui, abre os olhos, segue a minha voz. E assim ela se despertou enquanto espírito, viu o próprio corpo adormecido no quarto, viu o marido que já estava remoçado, digamos assim, já havia adquirido peso, né? Não estava mais tão magro, e ela ficou encantada de vê-lo, se jogou em seus braços, deu um abraço, beijo, aquela coisa toda, e ele então convidou, falou: olha, vem comigo, eu vou te levar para um lugar que eu quero que você veja uma coisa. Então ela não sabe como, eles simplesmente se deslocaram e quando ela se deu conta, ela já estava em outro ambiente. E esse ambiente, ela descrevia que era um lugar muito bonito, muito florido, com muitas árvores, um lugar assim de muita paz, de muita tranquilidade. E ele dizia para ela: vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E ela descrevia que no meio de uma alameda, digamos assim, florida, ela foi percorrendo, né, um caminho com ele e assim encantada de vê-lo assim jovem, né? Então ele estava mais jovem do que ele estava quando ele havia desencarnado, mais feliz, mais alegre. Ela naquele encantamento até que eles chegaram num determinado ponto onde havia uma casinha. E quando ela viu essa casinha, ela ficou assim espantada, porque era a casinha dos seus sonhos. E então nesse momento ela contou pra gente o seguinte, né, que eles tinham uma esperança de um dia terem uma casinha deles próprios, né, daquela bem estilo filme americano que a gente vê com uma cerquinha branca, um gramado, aquelas coisas que passam nos filmes, né, e que a gente aqui no Brasil, infelizmente, não costuma ver com muita facilidade esse tipo de arquitetura. E ela tinha esse desejo, né, de ter uma casa com a cerquinha, de ter gramado, uma casa bonitinha. E quando ela viu essa casa, ela ficou chocada, porque era exatamente aquilo que ela imaginava, que ela desejava um dia poder ter. E ela chegou lá nesse lugar e viu que a casa era idêntica. E aí esse marido lhe disse: olha, essa aqui é a nossa casinha. Lembra o quanto a gente queria ter uma casinha? Pois é, eu consegui. Essa é nossa. Então eu fiz do jeito que você queria. Aí, parênteses, provavelmente utilizando, né, do material psíquico dela, do quanto ela imaginava e projetava mentalmente, como ela desejava ter essa casa, como ela seria, ele conseguiu reproduzir de alguma forma lá no plano espiritual onde ele se encontrava. Então ela descrevia o encantamento dela de frente a essa casinha, e foi então quando esse marido disse: olha, essa é a nossa casa, eu estou só aguardando você chegar definitivamente para a gente vir morar aqui do jeito que a gente sonhou. Então ela se emocionou, chorou, achou aquilo tudo muito impressionante, e ele disse: vem, vamos entrar para você ver como é por dentro. E ela foi com ele até a porta, mas chegando na porta ela não quis entrar, porque ela se lembrava de uma história que a sua mãe contava, de que se algum dia ela sonhasse com alguém que já morreu e essa pessoa quisesse levar para dentro de uma casa, que ela não entrasse, que entrar nessa casa seria como não voltar mais à vida. Então, por mais que ela quisesse ficar com ele, por mais que ela estivesse contente de estar ali, naquele momento ela disse que teve um grande medo e sentiu que não estava pronta para entrar. Então ele insistiu muito, entra, ela falou: não, não posso, não posso, não posso, não posso. E aí então ele abraçou e falou: tudo bem, mas eu só vim aqui te mostrar o que está te esperando, e daqui um pouco a gente vai se reunir e a gente vai ser feliz aqui da mesma forma que a gente planejava ser feliz na Terra.
E quando isso aconteceu, ela então sentiu que ela estava voltando e ela acorda, né, no seu quarto. E ela disse pra gente assim que era tão vívido, né, o sonho, tão intenso, tão forte, tão bonito, uma coisa tão marcante, que ela não tinha dúvidas de que era um encontro espiritual. E isso mudou tudo na vida dela, porque ela não tinha mais medo da morte. Ela sabia que assim que a morte chegasse, ela iria para um lugar muito mais bonito, iria reencontrar com seu grande amor e iria viver naquela casinha do jeito que ela sonhava aqui na terra. E isso lhe deu esperança. Então, a partir desse sonho, ela começou a se arrumar, tomava banho todo dia, arrumava cabelo, fazia maquiagem, estava sempre de bem com a vida, conversava com todo mundo, contou essa história para todo mundo da instituição, né? E dizia que estava ansiosa, aguardando o momento em que ela chegaria ao fim aqui na Terra para então ressurgir em algum outro lugar onde ela seria muito mais feliz do que ela havia sido até então. Então essa foi uma história que me marcou muito, porque era uma senhora que estava muito debilitada fisicamente, né, por conta dessa doença que infelizmente até hoje não tem cura, né, embora os tratamentos tenham avançado bastante. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito envergonhado diante daquele testemunho de fé de uma pessoa que estava convicta de que seu tempo aqui na Terra estava chegando ao fim. E essa experiência espiritual que ela teve fez com que ela perdesse completamente o medo da morte, e o que ela dizia é: eu estou me preparando cada dia para fazer essa travessia e poder então me encontrar com ele e a gente seguir a nossa jornada. E hoje eu quis então compartilhar com vocês essa história que com certeza me marcou e eventualmente vem à minha mente, como aconteceu hoje, não sei por que motivo. Eu acredito que tantos anos depois essa senhora já não esteja mais entre nós, mas quem sabe esse meu interesse em trazer essa história não tenha vindo de repente por uma intuição dela própria, né? Então é isso, pessoal. Um abraço e até as próximas reflexões. Até mais.